Olá, sejam bem-vindos ao canal para quem é novo aqui. Ultimamente eu tenho falado bastante isso nos vídeos, porque esse canal aqui ele é novo, eu acabei mudando e criando um novo canal com enfoque total em psicologia e saúde mental, então se você se interessa por esse tema, já se inscreve aqui para acompanhar o conteúdo. Hoje eu vou compartilhar com vocês um pouquinho sobre a minha decisão de desistir de fazer psicologia e depois eu acabei voltando. Eu acho que esse vídeo vai trazer uma reflexão importante também sobre o que faz às vezes a gente desistir de algo na vida, o quanto isso é difícil e as consequências que isso deixa também, e também de não desistir. Às vezes a gente permanece em um caminho que não faz sentido, porque é difícil começar de novo, é difícil mudar o caminho. Então eu vou compartilhar com vocês um pouco da minha experiência. Antes de comentar com vocês o porquê que eu desisti de fazer psicologia naquele momento, eu queria contar um pouquinho da minha história de forma bem resumida, para vocês entenderem também o quanto isso influenciou a minha decisão. Então, a minha primeira graduação, ela foi pedagogia, e desde o começo da faculdade eu comecei a fazer estágio, e nos estágios eu já percebi que eu tinha um olhar muito sensível para as relações sociais, para trabalhar com inclusão também, eu sempre gostei muito, e eu fui me encontrando nesse caminho. Eu sempre observei muito também o comportamento humano, os contextos familiares, porque numa escola a gente tem a oportunidade de viver isso de forma muito intensa. Então, a gente acaba lidando com vidas o tempo inteiro e a gente percebe o quanto a família, o quanto as relações entre eles, né, numa sala de aula, entre os alunos, o quanto tudo isso impacta não só a aprendizagem, mas o comportamento emocional, né, daquele indivíduo. Então, eu sempre tive um olhar muito sensível para essas relações e eu trabalho ainda, até hoje, como professora. Eu ainda não me formei como psicóloga, eu tô entrando no 4º ano da graduação. Então, essa experiência me proporcionou isso, né? Trabalhar esse olhar sensível, e eu sempre me interessei muito também por inclusão social. E eu sempre tive uma afinidade muito grande com a psicologia, eu sempre gostei de estudar, eu sempre gostei de ler livros relacionados à psicologia. E eu entrei na faculdade naquele momento, pensando nisso, no quanto eu gostava de estudar psicologia. Mas eu não tinha claro na minha mente aonde eu queria chegar com aquela graduação. E quando você começa uma graduação, ainda mais trabalhando, que é a realidade da maioria das pessoas, a gente tem muitos desafios, né? A gente tem que se comprometer aí naquelas aulas todos os dias durante 5 anos, que é a duração do curso de psicologia. A gente se compromete com o grupo, com trabalhos, e é uma entrega muito intensa. E naquele momento da minha vida, com o meu trabalho, que eu gostava muito, eu não consegui sustentar essa minha decisão de fazer psicologia simplesmente porque eu gostava de estudar sobre o comportamento humano. Eu não tinha ainda claro na minha mente onde eu queria chegar, né? Se eu queria abrir uma clínica, qual seria a minha atuação. E eu acho que essa é uma reflexão muito importante para quem quer fazer psicologia. É entender de fato aonde você quer chegar com a sua graduação, que atuação você deseja, porque é isso que sustenta a gente durante a graduação. Então, naquele momento, eu desisti de fazer psicologia por isso. Eu tava com muitas demandas no trabalho, eu tinha recebido mais uma oferta de assumir outra sala na escola que eu tava trabalhando. Então, foram muitas demandas e eu acabei priorizando o trabalho, porque eu não tinha claro aonde eu queria chegar com a psicologia naquele momento. Depois de eu ter desistido, logo veio a pandemia, eu lembro na época, e eu me arrependi de ter desistido, porque eu entendi que eu não só gostava de estudar sobre o comportamento humano, mas eu amava olhar para as pessoas individualmente e trabalhar não só questões que estejam relacionadas à aprendizagem, mas também sobre o comportamento. Então, eu acabei optando por voltar, mas quando eu voltei, e até eu conto isso mais no meu Instagram, lá no outro canal eu falava bastante disso, que o plano de carreira, ter feito um plano de carreira me ajudou muito a entender aonde eu queria chegar com aquela graduação. E eu entendi que eu queria ser psicóloga clínica. E eu tomei essa decisão. Então eu fiz um plano de carreira e aí eu tomei a decisão de voltar já sabendo, tendo essa motivação de onde eu queria chegar com essa graduação. Então, eu voltei naquele momento, depois de 1 ano, 1 ano e meio, mais ou menos. Eu voltei para a faculdade já com essa outra consciência, né? Sabendo onde eu queria chegar, e não só por afinidade, não só por buscar, mas entendendo qual era a atuação que eu queria. Então, esse foi o principal motivo que me fez desistir da faculdade de psicologia naquele momento. E depois eu voltei, e foi muito engraçado, porque eu voltei com muito mais vontade. Parece que eu sabia exatamente o valor que aquilo tinha para mim.
e principalmente por ter desistido. Então, às vezes, desistir faz parte da nossa vida, é importante. Aliás, desistir de algo normalmente exige muita coragem, muito mais coragem do que as pessoas imaginam, porque desistir não é fácil, né? Não é fácil você assumir que um caminho não faz mais sentido pra você, ou que naquele momento você não consegue realizar aquilo. Então, às vezes é importante a gente desistir, e eu voltei com muita mais vontade, com muito mais entrega, né? Hoje eu faço psicologia e engraçado, eu tava até falando com o Rafa, meu marido, esses dias sobre isso, o quanto eu amo estudar psicologia, o quanto eu faço a faculdade com muita entrega, sabe? Muito mais até do que na minha primeira graduação, porque eu vejo o valor, né, que isso tem hoje na minha vida. E a gente vai aprendendo, né, a forma como a gente estuda, eu compartilho muito isso aqui no canal, então... Foram esses os motivos, eu espero que vocês tenham entendido. Se você ficou com alguma dúvida, comenta aqui embaixo. Me conta também a sua experiência com a psicologia, se você tem vontade de cursar psicologia, ou se você também já desistiu em algum momento e não fez mesmo mais sentido pra você, ou se você quer voltar, me conta as experiências de vocês também. Eu vou deixar aqui na tela o meu Instagram pra vocês me acompanharem por lá. Se esse vídeo te ajudou de alguma forma, não se esqueça de deixar um like, isso ajuda muito o canal que tá começando agora, então ele tá crescendo. Compartilha com alguém que você acha que possa gostar desse conteúdo ou sobre outros conteúdos de psicologia aqui do canal. E é isso, até o próximo vídeo.